Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, maravilhoso Deus. Quero pedir aos irmãos para estarem abrindo suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6. Glórias a Deus. Filipenses 4, a partir do verso 6. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Suas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Glórias a Deus. Os irmãos abriram? Amém? Glórias a Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Em algumas versões da nossa Bíblia, a palavra inquietos consta ansiosos. Então, não estejais ansiosos. E essa palavra, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, tem falado muito comigo. Porque qual pessoa, qual ser humano nesta época, né, neste momento da humanidade, não passou por uma situação de ansiedade? Quantos de nós aqui hoje, nesta noite, estão ansiosos por algo, preocupados, até mesmo com medo por alguma situação, receosos de algum problema, de alguma enfermidade, de alguma situação, uma dificuldade que estão passando. E não sabem como lidar com esta situação. Porque é natural, irmãos, nós, seres humanos, que como falhos, né, que nós sabemos que somos falhos, em algum momento da vida sofremos de ansiedade. E hoje em dia tem se falado muito de ansiedade, né, irmãos? Ansiedade hoje é o mal do século. É considerada por muitos o mal do século. Porque ela gera diversos problemas, diversos impactos, consequências são geradas por conta da ansiedade. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre o que gera ansiedade em nossa vida. Primeiro, situações de risco. Situações em que nós estamos correndo algum risco. Risco de ficar doente ou perder a saúde por algum motivo, risco de repente, perder um ente querido por alguma doença, riscos de passar por uma situação difícil financeiramente, né? E tantas outras situações que nós passamos. Ameaças também. Às vezes nos sentimos ameaçados, com problemas, com situações graves que vão nos afligindo e nos ameaçando, tirando a nossa paz, né? E também sentimos ansiedade quando temos preocupações com alguma coisa, algo que está nos preocupando. Aquela situação, aquele problema, que pode ser pequeno no começo, mas ele começa a trazer para a gente uma preocupação. E essa preocupação vai aumentando ao longo do tempo. Nós vamos ver no tempo passar, e aquela situação às vezes não vai se resolvendo, nós não vemos uma solução tão fácil, não vemos uma providência vindo em nosso encontro e às vezes não sabemos como agir. Então a preocupação vem. A preocupação é se ocupar antecipadamente por algo, né? Esse é o conceito, definição de preocupação. E o que gera a ansiedade? Quais são as consequências principais da ansiedade? Primeiro, o medo. Quando nós temos alguma ansiedade que realmente está ali
tomando nosso coração, nós temos um medo, nós sentimos medo pelas consequências que virão por alguma situação, uma dificuldade que nós estamos passando. É normal sentirmos medo, principalmente quando nós falamos do nosso crescimento como ser humano e até mesmo a caminhada cristã. Se a criança, quando começasse a sua vida, ela não sentisse medo em cair de um local alto, de uma altura maior, né? De subir numa escada e cair, como é que seria isso? Ela faria muitas proezas e poderia se machucar seriamente. Então esse medo é natural no ser humano. É algo que é comprovado cientificamente, que esse medo é algo também químico, é uma reação química que existe no nosso corpo. Mas principalmente ela é psicológica, né? Ela vem do intelecto do ser humano. E como lidar com esse medo? Jesus disse várias vezes na Bíblia, na Escritura Sagrada, ele disse uma palavra que nós inclusive lemos aqui hoje. O pastor Francisco leu aqui nos Salmos, em que ele trouxe a palavra da oferta. Não temas. Jesus disse também, não pasmes, não te espantes, porque eu sou contigo. Ele disse isso em Josué, capítulo 1, no livro de Isaías, capítulo 41 e 43, e também no livro de João, capítulo 6, versículo 20. O nosso Senhor é aquele que veio para trazer paz para nós. Por isso, várias vezes ele repetiu essa palavra, não temas. Quer dizer, meu filho, não tenha medo. Não deixe este medo sufocar as suas emoções e o seu espírito. Não deixe ele tomar o seu coração. Não deixe ele congelar as suas ações. Às vezes nós temos que tomar uma decisão, às vezes nós temos que fazer algo em alguma situação que nós estamos vivendo. Precisamos tomar alguma ação. E o medo faz com que a gente fique congelado, parado naquela situação. E ao invés de tentar solucionar, nós estacionamos no tempo. Porque este medo ele faz com que nós deixemos de tomar algumas ações, por medo das consequências que elas possam vir a gerar. E nós também sabemos que a ansiedade pode gerar no ser humano, em cada um de nós, uma aflição. Nós já vimos também, em várias passagens da Bíblia, personagens, pessoas que passaram por aflições. Quero abrir com os irmãos aqui em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4. Eu vou adiantar aqui para os irmãos, mas quem quiser achar ou anotar, para ler depois em casa. 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? Que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. E aí os irmãos conhecem a história. Ela vai e busca as vasilhas com seus vizinhos, traz para o servo de Deus e ali se enche de azeite. Aquele pouquinho de azeite que existia se multiplicou com a providência do Senhor. Aquela mulher estava desesperada. O seu marido havia morrido. E ela tinha 2 filhos que estavam sendo entregues para os credores do seu marido. O seu marido deixou uma dívida, provavelmente impagável, para aquela viúva. E ela estava desesperada, não sabia o que fazer. Imagine nós, irmãos, se estivéssemos nessa situação, tendo que entregar nossos filhos para pagar uma dívida. Quão aflita estava aquela mulher naquela situação. Mas ela buscou a ajuda do Senhor. Ela encontrou o servo de Deus, o profeta Eliseu. E ele fez o que era para ser feito. E naquele momento o Senhor enviou a providência para aquela viúva. E multiplicou o azeite, ela conseguiu pagar as dívidas e ainda sobrou para que eles vivessem. E ela teve os seus filhos com ela para seguir a vida. A providência de Deus chegou, mas ela estava aflita. Ela estava vivendo uma situação de aflição.
porém ela fez o que era certo. Ela buscou a ajuda daquele que pode tudo. Amém? Também vamos ler rapidinho, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler aqui para os irmãos, a partir do verso 9 ao 12. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Não vou continuar, irmãos, mas creio que todos conhecem essa passagem. E na sequência, o sacerdote Eli reconhece a petição daquela mulher, de Ana, que estava amargurada. Ela chorou com toda a amargura de sua alma. Ela estava aflita, porque ela vinha muitos anos querendo um filho, era o sonho dela ter um filho, e ela não conseguia. A sua madre estava cerrada, ela era estéril. Mas aí ela orou ao Senhor, e ela chorou, ela se lançou aos pés do Senhor e clamou pela ajuda e pelo favor do Senhor, fez um voto para o Senhor. Ela foi de encontro com a vontade de Deus. E quando nós estamos na direção da vontade de Deus, a nossa petição, além de ser ouvida, ela é realizada. Era a vontade do Senhor conceder um filho a Ana. Era a vontade do Senhor trazer à vida Samuel, o profeta que veio a fazer a obra do Senhor, o profeta que ungiu o rei Davi, que serviu ao Senhor com zelo, que restaurou a adoração e o culto ao Senhor naquele momento que vivia Israel. Tão difícil. Um momento de apostasia. Então a vontade do Senhor estava assim naquele pedido, naquela petição de Ana. E nós sabemos, irmãos, também que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, Ele disse em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Porque o Senhor é aquele que fez tudo por nós, deu a sua vida, viveu uma vida sem pecado. E desta forma Ele venceu o mundo, venceu a concupiscência do pecado e nos resgatou da nossa eterna condenação, nos redimiu, nos trouxe a eterna redenção. Fazendo isso, o Senhor venceu o maligno. E é esse exemplo que o Senhor quer para nossas vidas, que nós perseveremos mesmo em aflições, mesmo em angústias, mesmo com medo, porque Ele venceu o mundo. E nós venceremos nele, se nós confiarmos nele plenamente. Amém? Glórias a Deus. E, além disso, irmãos, a ansiedade gera preocupação no ser humano. Essa preocupação, se ocupar antecipadamente com algum assunto, com algum problema, algo que vai acontecer ainda, nós já estamos preocupados. São as contas, são os problemas na família, são as enfermidades que estão começando a aparecer, essa pandemia que está aí na sociedade, tirando a paz de muitos, né? Muitas pessoas e até mesmo cristãos ficaram realmente com medo desta doença, desta enfermidade que tem assolado, que tem ceifado vidas. É muito triste o que está acontecendo. Mas o Senhor diz que nós recebemos o espírito de ousadia, o espírito de coragem e não de covardia. Então nós temos que crer no Senhor e perseverar, não deixar o medo nos abater. E essa preocupação temos que lançar fora. Lá em Mateus capítulo 6, irmãos, quero ler com todos aqui. Também é uma passagem muito conhecida. Mateus 6, versículo 31.
Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, né? Dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, as pessoas procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não adianta se preocuparmos com o dia de amanhã. Nós ainda estamos vivendo hoje. Se nós nos preocuparmos somente com o amanhã, nós deixaremos de viver o hoje. Deixaremos de aproveitar as dádivas de Deus no dia de hoje, no dia que se chama hoje. Nós acordamos com vida, com saúde, com os nossos filhos, a nossa família ao nosso redor. Nós tivemos o pão em nossa mesa. Nós estamos aqui com os irmãos, falando de Deus, falando da sua bondade, recebendo a palavra, recebendo o ensino, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Nós temos tantas coisas a agradecer, né, irmãos, e aproveitar. Tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos proporciona. Eu voltando hoje do trabalho, preocupado, né? A gente sai do trabalho, parece que o espírito ainda fica lá, né, irmãos? São tantos problemas. E aí, dei de frente com aquele sol maravilhoso, aquele pôr do sol maravilhoso. A criação de Deus. E tudo funcionando perfeitamente. Não precisa o homem dizer: ei, sol, agora é a sua hora de se pôr. Agora é a sua hora de nascer. Não, Deus programou tudo. Tudo acontece pela sua bondade, pelo seu poder. Nada escapa das mãos do nosso Deus maravilhoso. Então não devemos nos preocupar, irmãos, com o dia de amanhã. Por mais que seja alguma preocupação relevante, importante, nós devemos nos planejar, devemos colocar aos pés do Senhor aquilo que nos aflige, aquilo que nos preocupa. Deixar que o Senhor nos dirija, nos aconselhe, nos direcione. E quando necessário, irmãos, buscarmos conselho. Conselho de pessoas sábias, de irmãos na fé, irmãos da nossa igreja, nosso pastor. Pessoas que podem acrescentar algo, podem aconselhar-nos em alguma situação. O Senhor usa as pessoas para nos aconselhar. Mas é claro, o Senhor pode falar diretamente conosco, como já falou muitas vezes comigo e com os irmãos. Ele fala no nosso coração. Ele fala através dos louvores e principalmente através da sua palavra. Mas se pudermos, buscamos conselho também daqueles que podem nos aconselhar. E o grande problema, irmãos, da preocupação é quando isso toma o nosso coração. Quando a preocupação ela invade nosso coração. Ela ocupa um espaço maior do que deveria. Deveria ter um pedacinho apenas lá para preocupações diárias, rotineiras, preocupações que nós estamos levando em consideração. Mas quando ela toma o nosso coração, irmãos, parece que a gente não vê nada na frente, né? Quando nós estamos preocupados com algo, ansiosos, inquietos. Às vezes as pessoas falam conosco e nós não estamos, fisicamente nós estamos ali, mas espiritualmente nós estamos em outro lugar. As pessoas falam conosco e parece que não tem resposta, porque nós não estamos concentrados no hoje, no agora, naquele lugar, naquele momento, com aquela pessoa. E isso, irmãos, é algo que nós aprendemos na caminhada. Eu tenho aprendido muito com o Senhor e ainda tenho muito a aprender nessa parte. De ser ansioso, de se preocupar com algumas coisas. E eu tenho visto, irmãos, e sendo testemunha, que quando eu deixo essa preocupação de lado, quando eu lanço a minha preocupação, a minha ansiedade aos pés do Senhor, e apenas louvo ao Senhor, agradeço, busco me deleitar naquilo que o Senhor já me concedeu, na sua presença, na sua palavra, a providência vem. Porque no tempo de Deus, para o Senhor, ele disse lá em 1 Pedro, que para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nosso tempo não é o tempo do Senhor. O nosso cronômetro não é igual ao do Senhor.
Então nós temos que aprender a esperar no Senhor, como disse o salmista em Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então nós temos que aprender, irmãos, a esperar com paciência no Senhor. Porque Ele sabe o momento certo, a hora exata e aquilo que Ele deve fazer na nossa vida. E os planos de Deus são maiores, muito maiores do que os nossos. São planos de paz, de alegria, de gozo, planos de bênçãos para nossas vidas. Amém? E para concluir, irmãos, nós estamos com um tempo bem corrido. Quero ler com os irmãos em Salmos 37. Glórias a Deus. Salmos 37. O livro de Salmos, irmãos, Salmos é uma bênção. Quando nós estamos, às vezes, atribulados, estamos preocupados, aflitos. E aí nós pegamos a Bíblia, abrimos a Bíblia no livro de Salmos e o Senhor fala conosco. E nós vemos como salmista Davi, e também a Bíblia diz, os historiadores dizem que outras pessoas escreveram os salmos, não só Davi. Quando eles se abriam o coração a Deus para louvar, para engrandecer, para bendizer o Senhor, ou para clamar ao Senhor, orar ao Senhor, o Senhor respondia, o Senhor respondeu, e Ele responde às nossas súplicas. Salmos 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Glórias a Deus. Deleita-te, Senhor, no Senhor. O verbo deleitar-se, ele significa contentar-se, ter seu prazer, e trazendo para a passagem bíblica, quando o salmista diz para nos deleitarmos no Senhor, é para nos contentarmos no Senhor. Sermos gratos, nos contentarmos com Ele, porque Ele é suficiente. Ele é tudo. Ele tem que ser tudo em nossa vida, irmãos. Nada, irmãos, pode ser maior do que Jesus em nosso coração. Nada, nenhuma aflição, nenhuma preocupação, nenhuma enfermidade, nenhum medo, nenhuma preocupação. Jesus é maior que tudo. E ter o seu prazer é viver cada instante, cada momento, cada dádiva, cada bênção que o Senhor dá em nossas vidas, que nos concede, que permite que nós vivamos, aproveitar ao máximo. Sabe, irmãos, aquele prato, aquela comida que os irmãos gostam, prato preferido que os irmãos têm, um doce, uma sobremesa, né, um prato salgado, aquilo que os irmãos falam, isso é uma delícia, eu adoro comer isso, quando eu como esse prato aqui, sai de baixo, né, irmãos? Sempre tem algo que nós nos deleitamos, temos prazer. Ou aquela música, aquele louvor, que quando a gente ouve, parece que o céu se abre, né, irmãos? E é isso que nós devemos fazer com o Senhor. Ter prazer nele, na sua palavra, na sua companhia, na sua presença. Nos momentos em que nós estamos aflitos, ter prazer em colocar aos pés do Senhor. Momento da oração, irmãos, nosso devocional diário. Tão importante, irmãos, nos dias de hoje. Temos, no mínimo ali, 2 minutos no dia, momentos reservados para o Senhor. Quando nós acordamos, primeira palavra, a primeira coisa a fazer é bendizer o nome do Senhor. Agradecer, louvar o Senhor. E quando formos dormir, quando formos nos deitar, lembrarmos de agradecer ao Senhor, de colocar nossas vidas em suas mãos. Esse devocional é tão importante, irmãos, que quando nós conseguimos criar essa rotina em nossa vida, nada, irmãos, nos abala. Os problemas que vêm durante o dia, nós suportamos, nós vencemos, nós seguimos em frente, porque o Senhor está conosco, Ele está no nosso coração, Ele está na nossa mente. E o Espírito Santo nos fortalece, como nós ouvimos aqui no louvor. O Senhor nos renovará.
renovará aquele que está cansado e abatido, que está fraco, e nos fortalece. Para isso nós temos que ter o nosso prazer no Senhor. E por último, irmãos, relacionamento. Muito que nós falamos no discipulado, né, irmãos, na aula de sexta-feira. Nós temos que buscar esse relacionamento com Jesus. Jesus tem que ser aquele melhor amigo. Aquele que nós recorremos sempre. Quando algo acontece, a primeira pessoa que tem que vir em nossa mente, em nosso coração, é Jesus. Jesus, estou passando por isso, me ajuda, Senhor. Eu sei que posso contar contigo. Hoje, voltando do trabalho também, preocupações, coração aflito, fui orando ao Senhor, e aí a coisa foi se acalmando, o coração foi se acalmando. E aí o Senhor me mostra aquele pôr do sol maravilhoso. Relacionamento com Cristo, nosso eterno Salvador. E, por último, irmãos, o que nós lemos, ouvimos e sempre recebemos no Senhor. Confiar no Senhor. Confiar vem da palavra fidelidade, que é um dos frutos do Espírito. Benignidade, mansidão, fidelidade. Fé como fidelidade. É confiar no Senhor. É ter aquela fé que nós confiamos que o Senhor está conosco, Ele está sabendo de todos os nossos problemas e Ele está cuidando de tudo. É esta confiança que nós temos que desenvolver, irmãos. Desenvolver e edificar em nossas vidas. Confiar no Senhor mais e mais, irmãos, porque Ele é fiel. Nosso Deus é fiel. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele nos amou e nos ama, irmãos. Ele ama cada um de nós. Temos que confiar nesse Deus amoroso, nesse Pai amoroso, no nosso eterno Salvador. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e uma boa noite a todos os irmãos.